da última aula, a gente aplicou a lei de Biot-Savart para calcular o vetor de indução magnética no centro de uma espira de corrente. Aí a gente fez a continha e tal, e aí chegamos nessa equação aqui, que é justamente para calcular o módulo do vetor de indução magnética no centro de uma espira circular de corrente. Aí eu havia falado para vocês que existe mais duas configurações de corrente, né? Que a gente utiliza para poder fazer os cálculos no ensino médio. São três configurações de corrente que caem. No centro da espira circular de corrente e num fio infinito ou longo, né? E no caso do solenoide. Acho que eu vou até utilizar outra coisa já e coloco já como um resumo, né? Bom, o que a gente viu até agora, né? Foi aquela questão de fontes de campo magnético, fontes, né? De campo magnético, que a gente tem duas, né? A natural e a artificial, digamos assim, né? E aí a natural, a gente tem o que? A gente tem o minério de ferro, que a gente chama de uma maneira generalizada, né? Magnetita, aquele óxido de ferro. A artificial, condutor percorrido por corrente, né? Nós vimos as propriedades dos ímãs, né? E aí a gente viu que todo ímã ele é dotado de polos magnéticos. Você tem um polo norte, um polo sul, e daí a gente viu uma coisa chamada de inseparabilidade dos polos magnéticos, né? Vou colocar aqui assim: inseparabilidade dos polos magnéticos. Aí você já sabe que são dois polos: o polo norte, né? Você tem um polo norte e tem um polo sul. O polo norte é análogo na eletrostática à carga positiva, e o polo sul a negativa, análogo, né? Não é a mesma coisa. Aí a gente tem também aqui um princípio da atração e repulsão, né? Que polos de mesmo nome, polos de mesmo nome se repelem, e polos de nomes distintos se atraem. Só lembrando, né, o que a gente viu até o começo do eletromagnetismo. Outra propriedade que a gente viu foi o alinhamento dos ímãs com a direção norte-sul terrestre, né? Aí daí teve toda uma discussão, né? Porque a gente precisou perceber, aí a gente estudou depois a questão do magnetismo terrestre, né? O magnetismo terrestre, a gente viu que a Terra é um grande ímã e etc e tal. Bom, a gente viu também que para poder representar no espaço um campo magnético, a gente usa a mesma estratégia que a gente utiliza para representar campo elétrico e eletrostática. Na eletrostática a gente usa as linhas de força, né? São linhas imaginárias que servem para a gente visualizar como é que é o campo elétrico. No caso do magnetismo, né, o campo magnético, a gente chama de linhas de indução. Linhas de indução, né? As linhas de indução
nos lugares onde elas são mais próximas uma das outras, o B, né, que é o assim chamado vetor de indução magnética, é mais intenso. Nos lugares onde são mais afastadas, ele é mais fraquinho, né? Em qualquer ponto considerado, o vetor de indução magnética ele vai ser tangente à linha, né? Ele vai ser tangente à linha de indução e vai ter sentido sugerido pela linha, né? A setinha aqui apontando da esquerda para a direita indica que o vetor de indução magnética nesse ponto ele vai apontar tangente à linha, a essa linha aqui, né? Especificamente, porque o ponto está em cima dela. Nesse ponto específico, onde a gente está considerando o vetor de indução magnética, vai ser tangente e vai ter sentido dado pelo apontar da linha de indução. Muito bem. A gente viu, né, que para poder definir a definição, né, do B, que é o vetor indução magnética, vetor indução magnética, né, a gente utiliza a equação FQV vetorial B. Aí surgiu o produto vetorial e a gente fez uma revisão de produto vetorial, né? E obteve também através dessa expressão aqui, posteriormente, o módulo, né? Aliás, desculpa, a unidade no sistema internacional do vetor de indução magnética, que é o Tesla, né? O B tem como unidade no SI o Tesla, que a gente viu na aula passada, representado pela letra T maiúscula, né? A gente viu lá na aula passada, eu demonstrei, né? Na verdade o Tesla é quilograma por ampere vezes segundo quadrado, aí recebe o nome especial a Tesla e tal, em homenagem ao Nikola Tesla. Muito bem. Daí a gente viu a lei de Biot-Savart, né? Mas da lei de Biot-Savart, o que a gente vai precisar são, né, os campos magnéticos que a gente vai precisar calcular. Você vai perceber que quando aparecer as questões dos exercícios, o que vai precisar são aquelas equações para calcular o módulo e a estratégia para calcular a direção e sentido. Aí eu vou colocar aqui em forma de uma tabela. O primeiro que a gente fez o calcular vai ser o seguinte, né? Mas só para poder lembrar, né? A lei de Biot-Savart, que a gente viu na aula passada, que a gente pega o fio, subdivide em um monte de pedacinhos pequenos, e aí a gente calcula a contribuição para construir, né, o vetor de indução magnética. A gente pega a contribuição de cada pedacinho de fio, depois a gente soma para obter o vetor de indução magnética no ponto, como eu expliquei na aula passada. Muito bem, então daí a gente tirou essa primeira equação aqui, que é para o centro da espiral circular de corrente. No centro da espiral circular, essa equação aqui, tá? Aí eu vou justamente colocar essa e vou colocar as demais que a gente vai precisar. Vou botar aqui. Muito bem. Então, B no centro de uma espira circular de corrente, tá? Então o que acontece? O módulo, vou colocar aqui assim, né? Isso aqui, vamos colocar tipo, né? A configuração de corrente. Então você tem um módulo, como você calcula o módulo B igual a μ0 sobre 2 que multiplica I sobre R, né? R é o raio e I é a intensidade de corrente, né? E aí deixa eu ver aqui se eu consigo fazer a figura esquemática. A espira circular de corrente é um fio dobrado em forma de circunferência, né? Você tem uma circunferência e você
vai calcular aqui, e você vai calcular o campo magnético no centro. Você tem lá Inspira, aqui tem um centro, você calcula nesse ponto O aí. Ela vai ser percorrida por uma corrente no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? Se a Inspira estiver no plano, eu vou logo dizer para você, se a corrente estiver no sentido anti-horário, como está aí desenhada, o vetor de indução magnética ele vai ser saindo, apontando para cima. Se no entanto a corrente estiver no sentido horário, aí o B vai ser entrando no plano que você está escrevendo, tá? Eu estou fazendo um resuminho, né? Para poder você. Depois eu vou explicar como é que a gente descobre isso. Bom, a outra configuração de corrente que a gente precisa, que vai aparecer nos exercícios e tal, nas provas de ensino médio, é calcular o vetor de indução magnética a uma distância, né? R de um fio infinito, na verdade às vezes ele fala longo, né? Quando ele fala longo se aproxima, a gente considera que é aproximado infinito, retilíneo, né? Então, a situação aqui é a seguinte: você tem um condutor, um fio, ele é muito longo ou infinito, percorrido por corrente, né? Então vamos supor que a corrente aqui é para a direita, aí você pode ter um ponto que ele vai estar abaixo do fio, acima do fio, na lateral do fio, tá? Então um ponto P aqui, e aí a distância aqui é medida perpendicularmente em relação ao fio, né? Isso aqui é um Rzinho. Aqui na espira circular, que eu esqueci de colocar, né? O R maiúsculo representa o raio, né? O raio. E o Rzinho aqui representa a distância do fio, medida com um ângulo de 90 graus aqui, tá? Perpendicular. Muito bem. Quando a gente aplica a lei de Biot-Savart para essa situação, que eu não vou aplicar, porque foge ao nosso nível, a fórmula que a gente encontra para encontrar o módulo do vetor de indução magnética é essa daqui. μ0 sobre 2π, que multiplica aí sobre Rzinho. Veja que ela é muito parecida com a anterior, né? Em termos de decoreba, né, digamos assim, a diferença reside o quê? Na do fio infinito tem um π no denominador, e na da espira circular não tem. E o significado do R, né? Porque o R, para o caso da espira circular, é o raio da espira. E esse Rzinho aqui, para o caso do fio, não é um raio, né? É uma distância medida perpendicularmente ao fio. Muito bem. Então, a outra configuração de corrente que a gente precisa para fazer o cálculo é o B no interior de um solenoide percorrido por corrente, tá? Se não tiver corrente, não tem campo. Então, o que é um solenoide? O solenoide é um fio dobrado em forma de uma mola, tá? E continua, etc. E vai, tá? Então, esse fio dobrado em forma de uma mola vai ter um determinado tamanho, um comprimento, que a gente representa por L. E aqui, né, você vai ter uma certa quantidade de espiras, N espiras. O que é a espira? A espira é uma volta. Cada volta dessa da mola, né, a gente chama de espira, tá? E evidentemente essa coisa vai estar sendo percorrida por corrente elétrica.
né? Vai ter uma corrente elétrica aí, que pode entrar de um lado ou do outro e vai circulando. E o objetivo da gente é calcular o campo dentro da mola, tá? Do solenoide. A gente não calcula o campo fora, no nosso nível aqui de estudo, tá? É bem complicado o campo do solenoide fora. E aí o que acontece? Você só faz o cálculo para o solenoide, para o campo do solenoide, dentro do solenoide, que inclusive dentro do solenoide o campo magnético ele é uniforme, né? Dentro da mola o campo é uniforme, tá? Então você vai ter aqui como expressão B igual a μ0 n vezes I sobre L. Ou seja, o módulo do campo do solenoide vai ser você pegar o μ0, multiplicar pelo N, sendo N evidentemente o número de espiras, como eu falei já, e o E vezes a corrente, né, que está circulando no solenoide, multiplicado, dividido pelo L, que é o comprimento do solenoide, né? Você percebe que o campo do solenoide ele é proporcional ao número de espiras. Quanto mais espiras tiver, maior é o campo. E quanto maior a corrente, maior o campo. É diretamente proporcional também à corrente. E é inversamente proporcional ao L, né? Ao comprimento. Ou seja, quanto mais comprido for o solenoide, menor é a intensidade do campo no interior desse solenoide. Professor, Gente. Pois não? antes de continuar esse solenoide, na parte de cima do Dá para fio você falar retilíneo, mais alto um pouquinho, Eduarda? dá sim, dá para escutar melhor agora? Dá. Tá melhor. Tá. Antes de continuar isso do solenoide, a Hum. parte de cima, sobre o fio retilíneo, essa distância R, eu pensei que seria a distância do fio, mas eu não É, entendi esse R que tá ali não tem na nada. figura. No caso, você tem um fio, né? Você tem um fio retilíneo. Aí ele continua aqui, né? Que ele tem que ser muito grande. Como um fio esticado, né? Aí você tem aqui a Sim, corrente elétrica passando no fio. E aí a gente sabe que em torno desse fio vai ser criado um campo magnético. Existe um campo magnético em torno do fio todinho aqui. Mas aí eu me concentro num ponto específico, num pontinho lá específico. E aí eu sim, quero saber como é o vetor de indução magnética nesse ponto específico. Aí eu vou ter que medir a distância desse ponto até o fio, só que essa distância tem que ser medida perpendicular. Porque, por exemplo, se o pontinho está aqui, nesse local, de repente eu podia querer medir a distância assim, ó, ou assim, né? Mas eu sou obrigado a pegar uma reta, levar do ponto que eu estou considerando diretamente para o fio perpendicularmente. Eu tenho um ponto, vamos supor que esse lápis aqui é o fio, né? E aí eu tenho um sim. ponto. Eu tenho que pegar a reta e levar direto, formando um ângulo de 90 graus com o fio. O fio. Beleza? Tá certo. Beleza, obrigada. Bom, agora a gente vai ver uma coisa que é o seguinte. É, nós precisamos, né? Nós temos uma estratégia para descobrir a direção e o sentido do vetor campo, porque perceba que essas fórmulas aí, elas dão capacidade, nos dão capacidade a encontrar o valor, mas e a direção e o sentido? Eu até comentei aqui no caso da espira circular de corrente, né? Que se você tiver uma corrente circulando no sentido anti-horário, o vetor de indução magnética vai sair do plano da espira, tá? E se tiver no sentido horário, vai entrar no plano da espira. No caso do fio longo, pode existir muitas diferenças, né? Por exemplo, o fio pode estar inclinado, o fio pode estar na vertical, o fio pode estar na horizontal. Um ponto ele pode estar do lado direito do fio, vou chamar aqui de P1. O outro ponto pode estar um outro, pode ter, eu posso querer calcular o campo magnético num ponto ao lado esquerdo, né? Lado direito, lado esquerdo, acima do fio, abaixo. Isso é uma gama de possibilidades diferentes para poder a gente conseguir, evidentemente, descobrir o campo. No solenoide, né? Ou o campo está apontando para a direita ou está apontando para a esquerda, né? Eu vou tentar mostrar uma figurinha para vocês. Eita, eu ia separar aqui e acabei
esquecendo. Deixa eu procurar aqui que eu vou mostrar para vocês as figurinhas mostrando essa questão. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Espero que siga. Vamos lá. Essas figurinhas estão aqui. Muito bem. Primeiro, deixa eu... existe uma regrinha que a gente chama de regra da mão direita. Tem mais de uma regra da mão direita, né? Essa regra aí ela é específica para a gente descobrir como é que é o campo magnético em uma determinada região devido a uma corrente. Então, como a figura aí está intuindo para vocês, a regra é a seguinte. Não dá para entender muito bem aí só olhando, mas eu vou explicar e você vai entender como é. A ideia é muito simples. Você vai segurar o fio. Você segura o fio. Imagina assim, né? Evidentemente, segurando o fio. Só que o polegar você tem que apontar no sentido da corrente. Infelizmente, na minha câmera aí aparece invertido. Eu não consegui ainda resolver isso. Aparece invertido quando eu levanto minha mão, né? E quando eu boto meu dedo, etc, tal, aparece invertido. Então, seguir pela figurinha. O cara tá aí segurando o fio, você veja que ele tá segurando o fio. E ele tá com o polegar dele apontando, o polegar dele aqui tá apontando no sentido da corrente. Ó aqui. Essa seta vermelha tá indicando que a corrente nesse condutor retilíneo aqui, ó, tá indo do lado direito para o lado esquerdo. Mas tanto fazia, por exemplo, se esse fio tivesse na vertical, né, bastava ele pegar a mão dele e o polegar apontar na vertical, né, e segurar, imaginar segurando o fio. Aí o que, é que vai acontecer? Os dedos curvados, os 4 dedos curvados aqui, né, o indicador, né, o dedo médio e tal, o anelar e o mindinho, esses dedos curvados, eles vão me dizer como são as linhas de indução magnética, que são essas circunferências aqui, ó, com o fio no centro, né? E como eu sei que o campo magnético ele é tangente a essa linha de indução, então eu consigo descobrir como é que é o vetor. Por exemplo, um ponto aqui na parte superior do fio vai apontar entrando, né? Porque veja, a setinha está intuindo aqui indo para dentro, né? Indo para dentro, tá? A mão do cara tá assim, né? Aí nesse caso, e a coisa vai desse jeito. Como é que chama? A tangente. Deixa eu mostrar uma outra figurinha aqui, ó. Por exemplo, aqui o fio está na vertical. Você tem um fio aqui, que é essa coisa aí dourada, né? O sentido da corrente, essa seta vermelha, ela está indo de cima para baixo, de baixo para cima, né? O cara tá com o polegar aqui, ó, apontando para cima, porque está no sentido da corrente. E aí os dedos curvados vão me dizer como são as linhas de indução. Veja que o dedo dele é dobrado aqui no sentido anti-horário. Veja que as linhas de indução aqui preta, com as setinhas, elas estão justamente com as setinhas mostradas no sentido anti-horário, tá? No sentido anti-horário. Então, em qualquer ponto considerado aqui em torno desse fio, o vetor de indução magnética ele vai ser tangente a essa linha, a qualquer linha dessa daí, tá? E aqui tem uma outra figura que é a mesma coisa, né? Eu procurei algumas figuras para tentar explicar melhor sobre essa questão para vocês. Vamos lá. E aqui, por exemplo, é a figura mais decente, né? Que eu fiz lá um esqueminha do solenoide. Isso aqui é um solenoide, né? Geralmente o solenoide ele vai ser disposto na horizontal ou vai ser disposto na vertical, né? Mas aí veja, as linhas de indução, como você está observando, acompanham, né? A corrente aqui, ela está entrando do lado direito e saindo do lado esquerdo, né? E aí as linhas de indução, elas vão do lado direito para o lado esquerdo. Você pode botar isso na sua cabecinha que você nunca vai errar.
Se a corrente entrar do lado direito e sair do lado esquerdo, significa dizer que essas setinhas das linhas de indução que estão desenhadas em azul, elas vão acompanhar essa coisa da corrente. Ela é do lado direito para o lado esquerdo. Perceba que dentro do solenoide, as linhas azuis, elas são paralelas entre si, indicando que o vetor de indução magnética tem sempre a mesma direção, né? Porque o vetor de indução magnética é tangente a essas linhas. Igualmente espaçado, ou seja, no lugar onde as linhas são mais distantes uma das outras, o campo é mais forte, ou mais fraco. No lugar onde são mais próximos é mais forte. Mas nesse caso aqui, em todo ponto, em qualquer lugar dentro do solenoide, as linhas estão com o mesmo espaçamento, igualmente espaçadas. Então, o vetor de indução magnética dentro do solenoide vai ter sempre o mesmo valor. E o sentido vai ser sempre apontando aqui, do caso, do lado direito para o lado esquerdo, acompanhando as linhas de indução. Ou seja, dentro do solenoide, o vetor de indução magnética é sempre o mesmo, ele é constante. Portanto, a gente tem um campo magnético uniforme. Por isso que o solenoide é tão importante. Tá? Se, por exemplo, a corrente aqui estivesse circulando no sentido contrário, né? Veja, a setinha da corrente está aqui, essa setinha vermelha. Ó. Tá vendo aqui? Quando eu acompanho ela saindo aqui, ó, ela vai, ó, entra do lado direito e vai e fica dando a volta, etc. E sai do lado esquerdo. Se ela tivesse ao contrário, o que aconteceria com essas linhas de indução? Elas iriam apontar do mesmo jeito, elas teriam a mesma forma geométrica. A única diferença que aconteceria é que essas setinhas azuis, em vez de estar apontando no sentido que estão, estavam todas elas apontando no sentido contrário. Tá? Então, seguindo isso, você vai conseguir, evidentemente, saber qual é a direção, qual é o sentido do campo magnético. Bom, dito isso, eu vou procurar aqui a lista de exercícios que eu postei lá para vocês. Deixa eu ver aqui, eletromagnetismo, acho que é essa. A lista de exercícios que eu coloquei lá no Classic Room, né? Porque aí a gente faz uns exercícios como exemplo dessa parte aí. Por não? Você coloca naquela folha de revisão rapidinho, só para me tirar uma foto e copiar depois? Só uma partezinha ali. Sobre solenoide, eu acho. Isso aqui? Isso. Rapidinho, só vou tirar uma foto. Pronto, obrigada. Nada. Pronto, vamos tentar fazer aí algumas questões para você ver como é simples, né? Eu vou... deixa eu ver aqui. Começar aqui. Exercício. Vou fazer logo a questão 1. A gente lê lá e eu trago para cá as informações importantes e a gente faz. Vamos lá. A figura a seguir, deixa eu ir riscando aqui para ficar melhor de vocês acompanharem. Nós estamos aqui na questão 1, né? É essa questão aqui que a gente vai fazer agora. Então ele diz, a figura a seguir representa uma espira circular de corrente. A intensidade da corrente elétrica que percorre a espira, ó, aí ele já deu uma informação aqui que é bem relevante, porque você sabe que aqueles campos magnéticos, todos eles dependem da intensidade da corrente elétrica. O módulo desses campos magnéticos, todos eles dependem da intensidade da corrente. E justamente é isso que ele me informa aqui nesse pedacinho. Ele diz que primeiro ele diz que é uma espira circular de corrente. Então eu já sei que se trata de uma... ele desenhou aqui, né? Uma espira circular de corrente. É um fio dobrado em forma de uma circunferência. Tá? E aí ele está dizendo que a corrente elétrica nessa espira, o I, né, portanto, vale 80 amperes. Sabendo que o raio, aí ele falou do raio, o raio da espira tem valor igual R, né? Valor R igual a 0,2 metros. Então, ele deu aí o raio da espira, tá bom? Encontre o vetor
Aí ele especifica, né? Quando ele fala vetor, não precisava ele colocar isso que está dentro do parênteses, mas você já tem que saber, né? Quando ele fala o vetor, ele está se referindo a todas as propriedades do vetor: módulo, direção e sentido. Ele só enfatiza aqui para você lembrar: módulo, direção e sentido do vetor indução magnética no centro da espira circular. O problema é que a questão aí acabou sendo um pouquinho mais formulada e ele já deu de presente, né? O desenho do vetor. Esse desenho vermelho aqui do vetor não era para estar, era para você fazer, né? Porque esse desenho é que vai justamente fazer com que a gente tenha capacidade de especificar qual é a direção e qual é o sentido do vetor de indução magnética. E a conta é a fórmula. O módulo, né, a gente obtém através da fórmula. O módulo é através da fórmula. Então, se não tivesse esse vetor aí desenhado, né, que está em vermelho, que eu vou colocar agora em azul, se não tivesse esse vetor desenhado, como é que eu descobriria esse vetor? Com aquela regra que eu acabei de mostrar para vocês, né, da mão direita. Só que eu já disse para vocês como a coisa funciona aqui. E se você memorizar desse jeito, você não vai precisar nem aplicar a regra, né? Porque veja, se a corrente é no sentido anti-horário, o vetor B ele aponta saindo do plano da espira. E se for no sentido horário, é entrando no plano da espira. Então veja, essa espira aqui ela está desenhada num plano. Essa espira ela está desenhada num plano horizontal. Ela está desenhada em perspectiva, né? Ela está desenhada num plano horizontal. A espira. Você tem a espira aqui desenhada. A espira é essa coisa preta aqui, né? Isso aqui é que é a espira. Tá? Então veja que ela está desenhada num plano horizontal. Deixa eu desenhar ela lá no negócio que fica melhor. 80 e 02, o raio. Então você tem a espira circular, o raio, a corrente 80 amperes, o raio 0,2 metros. Então ele desenhou a espira lá na forma de em perspectiva, né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vixe Maria, essa coisa. Como eu tenho saudade de um quadro normal. Muito bem. Deixa eu olhar lá de novo. Mas não é que tá ao contrário, só Jesus na causa. Vem aqui o centro, né? Muito bem. Deixa eu ver lá a corrente, ó. A corrente elétrica. Poxa, fechei. Bora. A corrente elétrica está no sentido, ora, a corrente elétrica aqui, ó, ela está no sentido anti-horário, né? Anti-horário. Vamos para lá, ó. Vou colocar lá. Então você tem a corrente aqui no sentido anti-horário, o I. Muito bem. E aí eu quero descobrir como é a direção do B. Aí eu posso aplicar aquela regra da mão direita, né? Seguro o fio com o polegar apontando, eu vou perceber que a minha mão vai sair por fora da espira, dar a volta por baixo e entrar por dentro, indicando que o vetor está apontando para cima. Ou você pode seguir essa regrinha aqui que eu falei, que é específica só para a espira circular. A corrente aqui está no sentido anti-horário. Como ela está no sentido anti-horário, o vetor de indução magnético é saindo do plano da espira. Saindo do plano da espira. Ora, se a espira está num plano horizontal, como é que é saindo? Apontando para onde? Para cima. Aí você vai ter aqui, ó, o B apontando para cima. Ele deu o desenho lá, não era para ele ter dado, né? Isso aí era uma coisa que era para você ter descoberto. Por isso que eu estou fazendo aqui. Muito bem. Agora está faltando a gente calcular o módulo, né? Aí, como é que eu calculo o módulo? Eu vou lá na expressão, né? Do módulo do campo magnético, tá? Que quando vocês estiverem fazendo a prova, sei lá, a atividade, vocês vão filar, vão pesquisar lá e vão pegar a fórmula, mas lembre que quando você estiver fazendo um Enem, ninguém dá a fórmula, tá? Se cair uma questão, você vai precisar lembrar. Então eu vou colocar ela lá e vou fazer a continha. Então B é igual a μ0 sobre 2, né?
que multiplica I sobre Rzão, que é o raio da espira. A espira tem um raio, esse raio é igual a quanto? 0,2 metros. Esse μ0, você deve lembrar que é chamada de constante de permeabilidade. Constante de permeabilidade magnética. Lembrando, né? E esse tal de μ0, ele vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Isso não se decora. Isso quando se precisa se dá. Inclusive, na lista de exercício, ó, tem aqui logo no começo. μ0, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Aqui. Aqui tem A elevado a menos 1, né? Mas lembre que A elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a primeira. Então, quando você escreve Tesla metro A menos 1, você está escrevendo Tesla metro vezes. O que é o A menos 1? O A menos 1 é 1 sobre A. Então isso aqui é a mesma coisa que está Tesla metro e por ampere. É a mesma coisa, tá? É só para, às vezes o cara escreve assim para poder não ter que botar fração, né? Para escrever na mesma linha. Isso é muito comum em algumas provas. Eu acho que o Enem não aparece muito não, mas se o cara for fazer uma prova do ITA, é permeado disso. Ou outras provas mais um nível melhorzinho. Veja bem. Então B, eu vou colocar aqui o μ0, 4π vezes 10 a menos 7, que é a constante, aí vezes a corrente elétrica, 80 ampere, que está aqui a corrente elétrica, 80 ampere, sobre, né, a fração, que aqui é uma multiplicação, viu? Mas quando você tem μ0, a gente escreve assim para ficar organizado do ponto de vista de interpretação física, né? Porque veja, isso é uma constante e isso são variáveis. Aí a gente vai botar dessa forma, tá? Para ficar claro. Isso aqui eu tenho uma constante e o B é proporcional ao I, inversamente proporcional ao R. Beleza? Mas matematicamente, isso aqui é a mesma coisa. Matematicamente, isso aqui é a mesma coisa que está assim, ó. μ0 vezes I, 2R. Por quê? Porque numa multiplicação de fração, você multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Como aqui eu vou fazer a conta, eu boto logo assim, para não ficar me confundindo. 2 vezes o R. Quanto é o R? 0,2. Acabou-se. Né? Aí daí eu vou desenvolver a conta. Observação importante. Quando você usa a constante de permeabilidade, o 4π vezes 10 a menos 7, você está utilizando a constante de permeabilidade escrita em unidades de sistema internacional. Então, qual é a observação importante? As variáveis que você vai utilizar para calcular, no caso aqui, a gente vai calcular a variável B e tem a variável I e a variável R. Elas precisam, as variáveis que você vai substituir na fórmula, precisam obrigatoriamente estar em unidades de sistema internacional, para manter a homogeneidade dimensional com a constante de permeabilidade que está em unidade de SI. Em outras palavras, corrente tem que estar em ampere, como é o caso que está aqui, né? E distância tem que estar em metro. Raio tem que estar, comprimento, né, tem que estar em metro. Raio, distância, etc. tem que estar em metro. Qualquer comprimento tem que estar em metro. Então, se tivesse em centímetro aqui, por exemplo, o raio, eu tinha que ter transformado para metro. Se ele me desse a corrente em miliampere, microampere, sei lá, qualquer outra unidade de corrente, eu tinha que transformar para ampere, tá? Do mesmo modo, quando eu calculo alguma coisa, como no caso aqui desse exemplo, a gente vai calcular o B, a resposta ela vai sair em unidade de sistema internacional, né? Já que eu estou utilizando na equação tudo substituindo unidade de SI. Não tem como não botar em unidade de SI se você for usar a constante de permeabilidade, porque ela está em SI, beleza? Para não vacilar, vir outras unidades e o cara errar por conta dessa besteira. E aí, pessoal, até aí tá tranquilo ou vocês precisam de que eu volte em alguma parte, alguma coisa? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Por mim tá tranquilo, tá de boa. Tá tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Vocês têm que reclamar isso em alguma coisa, porque
Tá de né? boa, Marcelão. Na sala de aula eu olho para a cara de vocês assim, olho para o rosto de vocês e de repente tem um fazendo uma careta feia que não entendeu, eu vou explico de novo sem o cara nem pedir. Mas aqui não consigo ver ninguém. Aí o que acontece? Vamos lá. Vamos simplificar aqui, né, para poder não ter que fazer muita conta. Vamos começar fazendo o seguinte. Se você quiser, você pode pegar esse 2 aqui, né? Você pode pegar esse 2 e simplificar com esse 4. Aí no lugar desse 4 vai virar um 2, né? Porque 4 dividido pelo 2 que está no denominador vai dar 2. Beleza? Aí, de certa maneira, fica fácil também. Eu podia ter feito logo isso, mas o cara, quando vai simplificar, sempre fica imaginando assim. Eu vou pegar o 2 que está aqui e vou resolver a bronca dele com esse 0,2. Porque se eu pegar esse 2 aqui e dividir por 2, vai virar um 1, né? Aqui no lugar desse 2, que é elemento neutro da multiplicação. E se eu pegar o numerador 2 e dividir ao mesmo tempo ele por 2 e dividir o denominador 0,2 por 2, eu estou como se eu estivesse fazendo a simplificação normal, né? Então no lugar desse 0,2 aqui vai aparecer um 0,1, tá? Então com essa conta, para poder não também fazer tudo de uma vez só, se quiser dá para fazer porque é fácil aqui. Eu vou pegar agora o 0,1 que sobrou e vou utilizar ele para dividir o 80. 80 dividido por 0,1. Essa conta aí, 80 dividido por 0,1 é igual a 800, tá? Então, depois de ter observado todas essas simplificações, o que sobrou no numerador foi 800 π vezes 10 a menos 7. E no denominador sobrou 1, porque eu não preciso colocar, tá? E aqui está em Tesla. Eu só preciso agora, né? Ele não falou nada, então eu vou utilizar no lugar de π 3,14 para poder fazer a conta, o π, né? Aproximação trivial. Então b igual a 800 vezes 3,14 vezes 10 a menos 7. Então a gente vai pegar e fazer essa conta aí, que é o 800 vezes 3,14. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 8, 32, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 8 é igual a 8. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 8, 24. Vamos somar aqui tudinho, né? 3 mais 8 dá 11, sobe 1 aqui, 5 e 2. Temos duas casas decimais, então contamos aqui de trás para frente 2, dá 2.512. Então B vai ser igual a 2.512 vezes 10 a menos 7. Como você sabe, que eu já comentei várias vezes, né? Resposta ou decimal ou notação científica, tá? Então, para ser notação científica, essa coisa aqui tem que estar entre 1 e 10. Para estar entre 1 e 10, a vírgula que está aqui, eu vou ter que jogar para cá. Para ficar entre o 2 e o 5. Porque aí vira 2,512 ou 2,51, se você aproximar para duas casas decimais, como é o padrão. Vezes 10. Como eu corri 3 casas para o lado esquerdo, aí eu vou ter que pegar e somar 3 aqui no 7, no menos 7. Aí menos 7 mais esse 3 vai dar menos 4. Que vai ser o novo expoente aqui, Tesla. Pronto, então nossa resposta. Alguma dúvida aí na simplificação? Quer que eu volte alguma coisa? Por mim, essa parte aí foi tranquila. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Se todas for assim, tá bom, né? Como é? Se todas forem assim, tá bom. Tá bom, né? Eu acho que vocês estão entendendo melhor aqui online do que quando estava na sala de aula. Bora ver essa outra questão aqui, ó. Elas justamente são questões bem simples, né? Que é justamente para exemplificar aquelas formulazinhas. Vamos lá. Aqui você tem
a segunda. Vou fazer a segunda. Ele diz o seguinte, ó. A figura a seguir, eu comecei a ler aqui, ó. A figura a seguir representa um fio infinito, ó. Ele podia ter falado também, no lugar desse fio infinito, um fio muito longo, né? Intuindo que era um fio, né? E tal. Aí, representa um fio infinito percorrido por uma corrente elétrica. Aí ele diz, a intensidade da corrente elétrica, 80 amperes. Aí ele já disse o I, inclusive foi o mesmo valor da anterior, mas é só coincidência. Sabendo que a distância entre o fio infinito e o ponto P, situado abaixo do fio, tem valor R igual a 0,4 metros, e aproximando o π para 3,14, você vai perceber que não vai nem precisar disso. Ele nem disse na anterior, a gente intuiu, né? E nessa daqui você vai perceber que não vai precisar, né? Se necessário, encontre o módulo do vetor indução magnética no ponto P. Ele quer o módulo do vetor indução magnética no ponto P. Ele nem perguntou o vetor. Ele nem perguntou o vetor. Ele perguntou só o módulo. Mas se ele tivesse perguntado o vetor indução magnética, qual a diferença que existir? Se ele perguntasse o vetor indução magnética, é porque ele estava perguntando para você qual a direção, qual o sentido e qual o módulo. Agora, como ele perguntou especificamente, encontre o módulo, então ele só quer o valor, tá? Ele só quer o valor. É só fazer a conta com aquela fórmula lá da respectiva configuração de corrente, né? Que é do fio infinito. Mas, se ele tivesse perguntado, como é que eu ia descobrir qual é a direção do vetor de indução magnética? Eu ia aplicar aquela regra da mão direita. Segurava o fio com o polegar apontando no sentido da corrente. Ou seja, você vai se imaginar segurando esse fio aí com o polegar apontando para o lado direito, né? Que a corrente aí está indo da esquerda para a direita. Quando você fizer isso, você vai perceber que para poder você segurar o fio, sua mão, seus dedos esticados, né? Vai ter que entrar, como se ele tivesse que entrar na folha de papel para poder dar a volta por baixo do fio e sair por cima, né, do fio, os dedos curvados. Aí o que acontece? Como sua mão está entrando por baixo do fio, então é um vetor indução magnética aqui que está entrando no papel. Ele é vertical apontando para baixo. É um vetor que vai ser representado desse jeito, né? Um vetor, você lembra que um vetor que está apontando para você, você vê a pontinha do vetor e aquele círculozinho da flecha. É justamente um círculo com um pontinho no meio. Isso é um vetor que está saindo do plano que você está escrevendo. E quando você coloca o círculo com uma cruz, você tem justamente um X, né? Uma cruz não, um X. Aí você tem o quê? O vetor que está entrando no plano que você está escrevendo. Não pediu. Eu, né, expliquei porque se tiver uma questão que peça, você sabe. Vou transferir lá para o outro esquema. Bom, ele disse a mim o que aqui? Ele disse que a corrente elétrica era 80. Ele disse que a distância era 0,4 metros. Mandou considerar π 3,14 se necessário. E a configuração de corrente que eu tenho é um fio infinito, né? A corrente está indo da esquerda para a direita. O ponto está abaixo do fio. Vou olhar lá só para confirmar. O ponto está abaixo do fio. E eu tenho a distância R aqui, né? No lugar como a gente precisa, que é perpendicular ao fio. A gente discutiu que o vetor de indução magnética aqui no ponto considerado é entrando. Ele não perguntou, né? Isso aí foi um bônus, né? Digamos assim. E eu vou agora, que ele perguntou mesmo, foi o módulo, que é calculado por essa expressão, B igual a μ0 sobre 2π, que multiplica I sobre Rzinho. Aí, novamente, eu repito o que eu disse antes. Isso é a mesma coisa que está assim, ó. μ0 vezes I sobre 2π Rzinho. Tá? Aí, quando eu vou fazer a conta, eu boto logo assim, porque fica melhor de fazer os cálculos depois de fazer as simplificações. Vamos lá. Vamos só confirmar a fórmula lá do resumo, né? Aqui, ó, aqui ela, tá vendo aqui? Eita,
Tava na borracha. Olha aqui ela, né? Mi0 sobre 2π e sobre Rzinho. Aí o que acontece? O Mi0, você já sabe que é sempre esse valor, né? Que é a constante. 4π vezes 10 a menos 7, Tesla metro por ampere. Então eu vou ter 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente. Ele falou que era 80 amperes. Vamos colocar 80 sobre 2 vezes o π vezes o Rzinho, que ele disse que era 0,4. Muito bem. Agora vamos começar a simplificação, né? Para facilitar a nossa vida, já que dá. Eu posso cancelar π com π. Daí por isso que eu falei lá, quando eu estava lendo a questão, já que não ia precisar. Porque eu já sabia que ia aparecer um π no numerador e ele, né, ia aparecer um π no denominador, por conta da fórmula, e ia aparecer o π no numerador em consequência de ele estar presente na permeabilidade. E aí eles iam se eliminar, né? Por isso que eu disse que não ia precisar. Bom, aí a gente cortou o π com π. A gente pode simplificar, por exemplo, esse 2 aqui. Bom, é muita opção, né? A gente pode simplificar esse 2 com esse 4, para fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Aí no lugar desse 4 vai ficar um 2. Vou botar o número que vai ficar, o 2. Bom, e se você quiser também, você pode dividir facilmente esse 80 por 0,4, né? 80 dividido por 0,4, se você quiser dividir rápido, assim, enxergar melhor, você pode escrever como sendo 800 dividido por 4, né? Por quê? Porque você pode multiplicar o numerador por 10 e o denominador por 10, que não muda o valor, o resultado, né? Porque se eu fosse simplificar, eu cancelaria o 10 com 10. Não muda nada. Só que quando eu faço isso, eu simplifico minha vida, porque eu deixo de ter que fazer conta com um número decimal, 0,4, para fazer conta com um número 4, que é inteiro. E aí a minha conta fica muito fácil, porque 800 dividido por 4, o cara faz de cabeça, né? Dá 200, e eu não preciso usar nem uma calculadora. Ou seja, em outras palavras, esse 80 dividido por 0,4 vai dar um 200. Então, depois dessas simplificações aí que eu fiz, o que foi que sobrou na história toda? Sobrou esse 2 aqui, sobrou esse 200 e o 10 elevado a menos 7. Só que o 2 vezes esse 200 dá 400. E o 10 a menos 7. Veja, acabou a conta, né? Eu só preciso agora colocar em notação científica. Vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Porque a vírgula está aqui, depois do último dígito, eu quero escrever em notação. Esse número tem que ficar entre 1 e 10, é a regrinha para estar em notação. Entre 1 e 10, excluindo o 10, né? Não pode ser exatamente o 10. E aí, para poder atender esse critério, eu corro a vírgula duas casas para o lado esquerdo. Uma, duas. Aí vai ficar 4,00. Só que 0 depois do dígito. Aliás, 0 como um último dígito depois da vírgula, né? Do ponto de vista de número, não tem significado, né? Do ponto de vista de algarismo significativo tem, mas assim, para efeito de conta não tem. Aí você vai ter, vai ficar o 4, tá bom? Só que eu sei que quando eu corro a vírgula para o lado esquerdo, eu somo, né? Quando eu corro a vírgula para o lado direito, eu subtraio. Somo e subtraio 1 para cada casa. Nesse caso aqui eu corri para a esquerda, aí eu sei que eu somo. E quantas casas foram? Duas, que foram os dois zeros. E aí eu vou ter que pegar esse menos 7 que está aqui e somar com 2, que foram as duas casas que eu corri. Que vai dar, portanto, o menos 5 que deu lá. E aí, pronto, nossa resposta final, né? Do problema. Pronto, essa daí foi... E aí, tranquilo? Tranquilo.
Vamos Tá tudo tranquilo. Até demais. O professor, Por não? eu também tô achando que tá tranquilo, mas assim, mais em relação à parte da teoria. Quando o fio, ele não é uma circunferência, como nessa segunda questão aí. Eu tô sentindo um pouco de dificuldade para saber quando o vetor ele vai estar para cima ou para baixo, quando Entendi. for reto assim o fio, sabe? Entendi. Vamos ver isso aí. Bom, para você descobrir de uma maneira generalizada como é que o vetor é, você vai aplicar aquela regra que eu falei da mão direita. Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo a figurinha. Você vai aplicar essa regra aqui. É porque essa corrente aqui, ela está no sentido contrário ao, ao do problema da gente, né? O nosso problema, a corrente estava apontando para o lado direito, né? Então, nessa figurinha aqui, o cidadão ele está apontando o polegar para o lado esquerdo, porque a corrente está indo para o lado esquerdo. E ele está segurando o fio. É isso que você tem que fazer. Como é que você vai descobrir o vetor de indução? O vetor ele vai estar na direção tangente a essa linha vermelha, a uma circunferência que está associada aos seus dedos curvados, tá? Basicamente, o que vai aparecer para a gente são as seguintes situações. Você tem um fio no plano horizontal, tá? O ponto ou ele vai estar abaixo ou ele vai estar acima. Se a corrente elétrica ela tiver no sentido indo da esquerda para a direita, embaixo, no ponto de baixo, o vetor indução magnética vai estar entrando. E em cima vai estar saindo. Por quê? Porque se você pegar sua mão, apontar o polegar, imagina aí no desenho, pegando sua mão, pegue seu polegar, aponte para a direita e imagine segurando esse fio. Sua mão vai ter que entrar por baixo do fio, dar a volta por trás e sair por cima. Então, como sua mão entra por baixo do fio, você começa a perceber que o vetor de indução magnética abaixo do fio, em qualquer ponto abaixo do fio, ele vai estar descendo, ele vai estar entrando no plano. E qualquer ponto acima do fio, o vetor de indução magnética ele vai estar saindo do plano, porque sua mão sai, né? Por outro lado, se você tivesse uma corrente no sentido contrário, ela tivesse apontando, vamos chamar essa corrente aqui de corrente 1, não que vai passar duas correntes no fio, tá? Eu só estou mostrando as duas possibilidades. Então vamos chamar isso aqui de B1 e B1 linha, ou seja, o de cima e o de baixo. No entanto, se a corrente tivesse, por exemplo, indo para o lado esquerdo, ia acontecer justamente o que acontece com essa figurinha, quando você segurasse o fio. Seu polegar apontando para o lado esquerdo, aí você ia segurar o fio, o que é que ia acontecer aqui nesse caso? Sua mão, né? Imagina aí, olha a figura, né? Aponta o polegar da direita para a esquerda, ou seja, para a esquerda, de acordo com essa seta aí laranja, coisa assim, marrom. E aí o que acontece? Quando você fizer isso, perceba que sua mão, para poder você conseguir segurar o fio, sua mão vai ter que entrar pela parte superior do fio, dar a volta por trás, e sua mão vai ter que sair na parte inferior, você já vai inverter, né? Pontos que estão acima do fio vão ter vetores de indução entrando. Isso aqui é a corrente 2, B2. E pontos que estão abaixo do fio vão ter o vetor indução magnético saindo do plano que você está escrevendo. Se você tivesse, por exemplo, uma situação em que você tivesse um fio vertical, a situação era similar, né? Você vai ter um ponto que ele vai estar do lado direito e um ponto que vai estar do lado esquerdo. Se você tiver uma corrente aqui que ela está subindo, é como se você tivesse pego essa figura, é como se você tivesse, porque eu não sei se eu consigo inverter aqui, é como se você tivesse pego, não inverte não, é como se você tivesse pego essa figura aqui, tivesse virado ela e visto ela 90 graus rotado para o lado no sentido anti-horário. Ou seja, o que vai acontecer é o seguinte aqui, só que se você for aplicar agora, você vai pegar seu polegar e apontar para cima.
Para você conseguir segurar o fio, sua mão vai ter que entrar do lado direito, dar a volta por baixo e sair do lado esquerdo. Ou seja, vai ser um pontinho aqui, ele vai estar, né, saindo aqui desse lado e ele vai estar entrando aqui desse lado direito. Tá entendendo? Deu para Eu esclarecer? entendi. Pronto. Deu sim, vê. Aí, na segunda questão que a gente acabou de fazer, se eu quisesse pegar aquele fio e colocar ele verticalmente, e a setinha, ela ia ficar para baixo, não é isso? Se você está falando esse aqui, né? Isso, da segunda questão. Se eu quisesse colocar Pronto. verticalmente. É porque, na verdade, essa segunda questão, o fio ele tá na horizontal e a corrente está indo da esquerda para a direita. Isso é uma prerrogativa da questão e acabou sua história. Se fosse uma outra questão e esse fio tivesse, por exemplo, na vertical e, por exemplo, a corrente tivesse subindo e o pontinho que eu estou calculando, o campo magnético, tivesse do lado direito, o campo ia ser do mesmo jeito. Ele ia ser um campo que estava entrando, né? De acordo com o que eu expliquei até aqui agora. Ah, não entendi. Entendeu? Então é melhor se basear mais ou pela posição da mão ou pela direção da seta, não é isso? Você tem que se guiar porque existem muitas possibilidades, né? Assim, por exemplo, o cara podia bolar uma questão que ele botava um fio nem na horizontal, nem na vertical, dizia que o fio estava assim, desse jeito, no espaço, sei lá, formando um determinado ângulo aí de 45 graus em relação à horizontal, e ele chegava para você e dizia, ó, a corrente aqui está descendo, tem uma corrente percorrendo esse fio descendo. Aí ele dizia, ó, tem um ponto aqui, né, P, e eu quero que você calcule o vetor de indução magnética nesse ponto. Tá? Aí, claro, você ia fazer a conta para descobrir o módulo, aquela coisa todinha. E aí você tem que dizer como é que esse vetor estava. Se ele estava entrando ou saindo, etc e tal. Aí como é que você ia descobrir aqui? Né? Você pegava a sua mão direita, pegava seu polegar, apontava no sentido da corrente, que nesse caso aí é de cima para baixo, e imaginava segurando o fio. Se você for segurar o fio aí, como é que você consegue fazer isso? Você tem que pegar sua mão, como se você como se você tivesse que obrigatoriamente perfurar a folha que você está escrevendo no ponto verde. Não é isso? Sua mão ia entrar, ia fazer a curva, ia dar a volta por trás do fio e sua mão ia sair perfurando o papel de baixo para cima do lado do ponto azul que eu coloquei agora. Então aí você sabe que onde está o ponto verde, sua mão teve que entrar, perfurar o papel para baixo. E aí você sabe que aqui o vetor é descendo. Agora ele poderia ter perguntado para você como é que era o vetor em outro lugar, no ponto azul, por exemplo, nesse ponto aqui P2. E aí, se fosse nesse ponto P2, o vetor estaria apontando para cima, saindo, como a gente já viu, né? Aplicando a regra. Entendeu? Veja, entendi. Na minha cabeça tá assim, se o dorso da minha mão ela ficar para baixo, o vetor vai estar apontando para baixo. E se o dorso da minha mão ficar para cima, segurando o fio, o vetor vai ficar em cima, não é isso? Apontando para cima. De certo modo, sim. De certo modo, sim. Né? É porque quando você bota o dorso para baixo, sua mão vai entrar. Quando você bota para cima, ela tá saindo. Pode ser assim também, imaginar assim. Ok, obrigada. Beleza. Vamos agora para a próxima. Eita. Vamos para a próxima. A próxima, deixa eu ver se vale a pena, porque aí agora eu já vou começar a dar uns pinotes. Bom, vou fazer porque é solenoide e além disso ele está pedindo para calcular uma coisa que não é imediata. Que é, no caso, a 3. Aí a gente completa um exemplo para cada um, depois eu vou comentar umas coisas com vocês. Deixa eu ver o horário aqui para não passar. A aula da gente é de até 11h50. Vamos lá. Quando uma corrente elétrica I de 0,2 A circula por um dado solenoide ideal, gera um campo magnético de intensidade B, né? 1 militesla. Mzinho aqui é aquele prefixo SI chamado mili, né? Aproximadamente uniforme em seu interior. Sabendo que o solenoide tem N
igual a 1000 espiras, encontre o comprimento do solenoide em centímetro. Deixa eu transformar as informações para lá, para poder a gente montar como uma questão é. Então, questão 3, ele está dizendo que tem um solenoide percorrido por uma corrente de 0,2 ampere, corrente de 0,2 ampere e, né, deixa eu ver aqui, quando uma corrente elétrica de 0,2 ampere circula por um dado solenoide ideal, gera um campo magnético de 1 militesla. Campo magnético B, 1 militesla. E aí depois ele diz aproximadamente uniforme. Né? A gente discutiu no interior do solenoide, ele falou aproximadamente porque existem algumas distorções na prática, né? Muito difícil você conseguir construir um solenoide e o campo ficar perfeitozinho assim, uniforme aqui dentro, como está desenhado nessa figura, tá? Mas aí, pra gente, a gente sempre considera que no interior do solenoide o campo é uniforme e acabou a história. Aí ele diz que em uniforme e tal, sabendo que o solenoide tem N igual a 1000 espiras, N igual a 1000 espiras, então N, número de espiras, 1000 espiras, ele pede para calcular o comprimento do solenoide. Espera aí que eu estou errando aqui Então, ele encontre, né, o comprimento do solenoide em centímetro. Tem esse detalhe aí. Ele quer que encontre L em centímetro. Veja, eu já estou colocando as letrinhas que eu sei que tem na expressão, né? Ele tá se referindo a um solenoide. Ele não está exigindo nada associado à direção e sentido. Eu só sei que eu tenho um solenoide, né? Esse bicho aí, ele tem um determinado comprimento, L, e aqui eu sei que eu tenho um certo número de espiras. Na verdade, aqui eu sei que são 1000 espiras. São 1000 voltas, né? Aqui eu tenho uma volta, aí eu venho para a segunda, terceira, ou seja, eu tenho 1000 voltas. 1000 voltas, tá? E aí, esse troço está percorrido por uma corrente, e não interessa se ela está entrando aqui da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, a questão não fala, isso não importa, não vai ser necessário para a gente encontrar o que ele está pedindo. Mas eu sei que essa corrente ela tem 0,2 ampere de intensidade. E lá dentro do solenoide, né, no interior, como é o caso da fórmula que a gente tem para fazer o cálculo, né, que é B igual a μ0NI dividido por L, né? Você tem lá no interior do solenoide, o campo magnético gerado aí vai ser 1 militesla. E aí ele tem 1000 espiras e eu quero calcular o comprimento. Perceba que, né? Perceba que eu já coloquei as letrinhas aqui, né? Representando cada uma das variáveis, né? O campo magnético e tal, as grandezas, na verdade, porque eu, na minha cabeça, já lembrava da fórmula, né? Quando eu percebi que era o solenoide, isso aqui já me veio na minha cabeça. E ele falou lá de número de espiras, eu N, né? Ele falou do comprimento, eu digo é o L e tal, né? Então a gente lembra e já começa a associar as coisas. Muito bem. Só tem uma bronca aí, né? Que a gente precisa atentar, que eu falei para vocês anteriormente. Então eu vou começar aqui e alguém vai reclamar. Vamos montar. Quanto é o B? 1, né? 1,0. Esse 0 aqui não tem futuro para ele. 1. Quanto é a permeabilidade magnética? A constante. 4π vezes 10 a menos 7. Tesla metro por ampere. Né? Aí o que acontece? Aí, deixa eu ver aqui, alguém escreveu alguma coisa. Foi interessante aí, eu nem li antes. Ó, fala aqui, é mais fácil entender a ideia do fio infinito segurando um lápis, com o polegar apontando no sentido que seria a corrente,
e aí você vê o lápis de onde sairá e entrará a indução. É uma boa estratégia assim, né? Segurar o lápis. Pega a ponta do lápis, aponta para onde a corrente está apontando, por exemplo, e o polegar fica apontando para onde o lápis está apontando. Boa ideia. Bom, vamos lá. Então, Depois eu pergunto. você tem um 1, né? Você tem um 1 aí que é o B. Aí vamos colocar o Mi0, 4π vezes 10 a menos 7. O número de espiras N é igual a 1000. A corrente elétrica, ele disse que era 0,2. E dessa vez o L é nossa variável. Eu quero descobrir. E aí? Tem um erro aí nessa montagem. Qual é o erro que tem? Qual é o erro aí? Um erro feio. Terrível. Não faço ideia. Vamos lá. É o Eu N acho que tá que igual é a ali. 100? Que o senhor colocou Eu acho que é no 100 10 ali. elevado a menos 3. Isso é o menos 3 ou é o menos 7? É 10 a menos. Isso aqui tá certo. A constante de permeabilidade está correta. 4π 10 a menos 7. Pensa aí direitinho. Eu acho que é o N mesmo, como o Eric Eu acho falou. que é o N. O N Tem um valor é de verdade, o N espiras. tá errado, é 1000. Mas agora eu consertei, tem outro erro. Esse aí não foi feio não. Esse aí foi erro de digitação aqui da caneta. Ah, tá. Agora tem um erro aí que é feio, de verdade mesmo. Agora sim, valeu aí pelo 1000. Mas tem outro erro aí. De verdade mesmo. Eu diria que o negócio é em centímetro, mas não tem nada a ver agora, né? Só depois que vai mudar. Então, não sei não. Veja bem, eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu expliquei para vocês uma coisa aqui quando eu estava fazendo a primeira. O negócio de sistema esse que é o milli, né? Quando a gente usa a constante de permeabilidade, que é 4π 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, eu disse o que para vocês? A constante de permeabilidade ela é escrita em unidades de sistema internacional. Então, todas as variáveis, todas as grandezas físicas que eu for substituir na equação do B, seja lá qual for ela, eu tenho que botar as unidades das grandezas em unidade de sistema internacional, né? E aí veja, na questão que a gente está fazendo, as anteriores, o cara deu todas as grandezas físicas em unidade de SI. Ó, corrente em ampere, né? Distância em metro. Só que nessa daqui ele não fez isso, tá? A corrente está em ampere, que é a unidade de SI. Todavia, o B, o indução magnética, o módulo de indução magnética, ele não está em unidade de SI. Ele está em militesla. A unidade de B no sistema internacional é Tesla. Então, o que acontece? Quando eu coloquei aqui na equação, né, o valor 1 do B, eu coloquei ele errado, né, com heterogeneidade dimensional com relação à permeabilidade magnética. Veja que na permeabilidade magnética a unidade de campo que tem é Tesla, não é militesla. É Tesla vezes metro, comprimento é metro e corrente em ampere. Então, se eu fizer do jeito que está aí, eu já errei. Já comecei errado, tá? Eu preciso transformar essa indução magnética aí, esse módulo de indução magnética de militesla para Tesla. Aí eu lembro para vocês aqueles prefixos do sistema internacional, né, que a gente fala tanto, tal. Eu vou colocar alguns aqui até por uma questão de revisão. Você tem os que formam múltiplo e submúltiplo, né? Vamos começar aqui. Deixa eu colocar aqui nano, né, que é o N, micro, mili, centi e deci. Você tem nano 10 a menos 9, micro 10 a menos 6, mili 10 a menos 3, centi 10 a menos 2, deci 10 a menos 1. Lembra disso? Prefixos do SI. Eu vou colocar aqui que esses monta submúltiplo das unidades, né? Por exemplo, eu tenho T de Tesla, aí eu vou e coloco um Mzinho na frente. Veja, tá na frente, é um pré-fixo. Eu não consigo confundir com M de metro.
Quando eu boto o M sozinho, assim, isolado, é metro. Tá? Não tem sentido essas coisas aqui serem utilizadas isoladas. Elas são prefixos. Elas vão ser prefixadas antes de letras que estão representando unidades de grandezas, né? Elas não são unidades, elas são, né, prefixos que montam múltiplos e submúltiplos. Nesse caso aqui são as que montam os submúltiplos. Vou botar logo as que montam os múltiplos. Seguindo aí a giga, 10 a nona, mega, M maiúsculo, 10 a sexta, quilo, K minúsculo, 10 elevado ao cubo. Aí a gente tem hecto, que é H, 10 ao quadrado, e DA, que é deca, que é 10 a primeira. 10, né? Então, quando você, por exemplo, tem uma coisa tipo M de metro, né? E você coloca na frente o Mzinho, vira mili mais metro, milímetro. Você tem o M de metro e coloca C na frente. Aí C é centi, né? Esse cara aqui é nano, esse cara aqui é micro, esse cabo aqui é mili, esse cara é centi e esse cara aqui é deci, o Dzinho, né? Esse, deixa eu colocar, eita, borracha gigante. Deixa eu colocar aqui ao lado, aqui é giga, mega, quilo, hecto e deca. Vocês lembram disso? Eu lembro que você falou isso no primeiro ano. Lembro. Primeiro ano. Alguns. Primeiro ano, uma coisa que acompanha a gente para a vida toda, isso aí. Uma coisa que acompanha para a vida toda, para toda a vida. Então vê, você pega, por exemplo, vamos colocar aqui, eu tenho B igual a 1 militesla e eu quero transformar para tesla. A maneira mais rápida que tem de transformar é substituir. Mili vale quanto? Mili vale quanto? Mili vale 10 elevado a 10 quanto? a menos 3. Então no 10 lugar, elevado a menos 3. no lugar de mili eu boto 10 a menos 3. Tesla. Ó aqui. No lugar de mili, o valor de mili é 10 a menos 3. Ou seja, significa dizer que 1 militesla equivale a 1 vezes 10 a menos 3 tesla. Transformei. Aí agora... Eita, borracha gigante. Então, agora eu vou pegar e colocar aqui no lugar do 10 a menos 3. Agora beleza. Agora tá certo. Né? Porque eu botei 10 a menos 3 só porque 1,0 vezes 10 a menos 3, na verdade, é 10 a menos 3, né? Porque 1 vezes 10 a menos 3 é 10 a menos 3. Aí eu não vou colocar o 1 para ficar me atrapalhando lá na conta. Tranquilo aí, pessoal? Eu coloquei aqui a tabelinha para vocês lembrarem que isso é importante porque aparece aí. A gente utilizou muito em eletrostática, na primeira unidade, o micro, né? Lembra que as cargas eram dadas em microcoulomb e a gente fazia 4 microcoulomb. Como é que Sim. transforma de microcoulomb para coulomb? Sim. Né? Multiplica por 10 a menos 6. Por quê? Porque na verdade esse micro vale 10 a menos 6. Tá? Pronto. Então fica aí uma coisa importante para vocês fazerem uma revisão. Então vamos lá. Agora a montagem está toda certinha, só conferindo. O B é 10 a menos 3, a constante de permeabilidade, o 4π 10 a menos 7, o N que é 1000, o I que é 0,2 e o L que é minha variável. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso partir logo aqui para a violência e fazer a proporção, né? Para poder isolar o L. Então eu vou ter 10 a menos 3 vezes L igual a essa conta aqui. Tá? Que se eu quiser eu posso já dar uma lapidada nela para melhorar minha vida, né? Eu posso pegar aqui o 4 e multiplicar pelo 1000, que vai dar 4000, e depois multiplicar pelo 0,2, né? Que vai dar 800. Vai dar 800. Aí vai ficar 800 vezes π vezes 10 elevado a menos 7.
tá bom? Porque na verdade, olha, quando eu pego 4.000, uma maneira fácil de fazer essa conta, de cabeça, ó, o 4 vezes 1.000 vezes 0,2, é a conta que eu estou fazendo, porque o π, o 10 a menos 7, eu vou repetir, que eu já sei que não dá para fazer a conta com eles. Aí o 4 vezes 1.000 dá 4.000. E o que é na verdade 0,2? É 2 sobre 10. É 2 sobre 10. 2 décimos. 0,2. Aí eu posso cancelar o 0 e vai ficar 400 vezes 2, que dá 800. Né? Na verdade, quando eu coloquei a conta lá em cima, eu fiz assim, na cabeça, e coloquei embaixo o resultado. 800. Muito bem. Agora, para poder deixar o L sozinho, a gente vai pegar 800 π, né? Que na verdade, para poder a gente fazer a conta aproximada, vai substituir por 3,14 vezes o 10 a menos 7. Aí dividido por 10 a menos 3. O que é que você pode fazer agora aí para resolver essa coisa? Uma conta que você pode tentar resolver logo de cara é essa daqui. Isso é uma divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base, o que é que você faz? Repete a base. Então vai ficar o 800 vezes 3,14, que só falta 2 minutos. Eu vou apelar na calculadora. 800 vezes 3,14 vai ser igual a 2.512, tá? Então, deixa eu colocar aqui 2.512, que é 800 vezes 3,14. E essa divisão aqui, eu repito a base, que é 10, e subtrai os expoentes, né? 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 3. Repito a base, menos 7, menos da subtração do expoente, e o outro expoente é menos 3, né? Repito a base, que é o 10 subtrai o expoente. Então isso aqui vai dar 10 menos 7 mais 3, concorda? Porque o menos com menos aqui vai dar o mais. E aí, isso vai dar 10 a menos 4. Menos 3, menos 7 mais 3. Menos 4. Então, 10 a menos 4. Muito bem. Como ele quer que eu encontre o resultado em centímetro, veja a estratégia para ser ligeiro. Como ele quer que eu calcule a resposta em centímetro, o prefixo cent, ele vale 10 a menos 2. Então eu vou fazer aparecer um 10 a menos 2 aqui. Como eu tenho 10 elevado a menos 4, para poder aparecer 10 a menos 2, eu preciso somar mais 2, né? Porque menos 4 mais 2 vai dar justamente menos 2. Para eu somar mais 2 aqui, o que é que eu tenho que fazer? Correr a vírgula 2 casas para o lado esquerdo. Então eu tenho a vírgula aqui e corro ela para cá. Aí veja o que vai acontecer. L vai ser igual a 25,12 vezes 10 a menos 2. Aí isso está em metro. Por que eu sei que está em metro? Porque eu coloquei tudo em unidade de sistema internacional, como eu fui obrigado, né? Por conta da permeabilidade, como eu já expliquei. E por conseguinte, o resultado que eu obtenho de qualquer variável calculada pela equação também estará em unidade de sistema internacional. E como a unidade de comprimento no sistema internacional é metro, eu sei que ele vai sair em metro. E agora, eu sei que apareceu esse 10 a menos 2 aqui. Só que 10 a menos 2 é justamente 100. Então, no lugar do 10 a menos 2, eu posso colocar o Czinho de 100. E aí a resposta é 25,12 centímetros. Tá? Se você quisesse, evidentemente, poderia ter utilizado outra estratégia para transformar, né? Para transformar de metro para centímetro e tal, multiplica por 100. Aí você poderia fazer desse jeito também. Bom, pessoal, por mim... Professor, eu poderia, no começo do exercício, já deixar a minha unidade em centímetros, eu não poderia. Eu só teria que converter no final. Rapaz, aqui nesse caso só tem... se eu disser para você que não tem como fazer, tem como fazer. Porém, a coisa vai ficar muito ruim. Por quê? Porque a unidade metro, ela é carregada
pela permeabilidade. Ou seja, para que essa resposta saia no fim já em centímetro, eu seria obrigado a transformar a unidade de permeabilidade magnética para tirar esse metro e aparecer um centímetro. Ou seja, isso aí é uma coisa que ninguém faz, porque todo mundo sabe que vai comprar uma briga com um gigante que é difícil de vencer. Então, nesses casos, a gente faz a conta em unidade de SI e quando é no fim, a gente transforma para a unidade que a gente quer. Que sai, é mais fácil. Entendeu? Tá certo, então. Obrigado. Nada. E aí, pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Se não, a gente Professor. pode encerrar. Em relação a isso, eu já poderia colocar o L no começo vezes 10 a menos 2? Você, no caso, colocar no lugar do L aqui 10 a menos 2? É, 10 elevado a menos 2 já. Não, porque o 10 a menos 2, ele é como eu estou dizendo, você teria que, né, imaginar que esse L aqui tem dimensão de metro e já transformar no início, ou seja, seria uma coisa bem mais difícil de fazer do que você transformar no fim. Bem mais difícil, porque você ia ter que transformar com uma variável envolvida, né? Você teria que transformar com uma variável envolvida. Você teria que pegar o L e multiplicar por 100 e aí, na verdade, o L você transformava no L' multiplicado, aliás, você teria que colocar um L' que seria o L multiplicado por 100, porque esse L aqui está em metro, quando você multiplica ele por 100, ele sai em centímetro, e ia ter que jogar isso, etc. Aí você tinha essa consciência. É um raciocínio bem mais sofisticado do que você pegar, transformar tudo para a unidade de SI, fazer a conta em SI que você está tranquilo, qualquer coisa que der no meio do caminho você sabe o SI é o padrão, no final você sabe que a unidade está em unidade de sistema internacional e aí você vai e transforma para a unidade que você quiser. Esse é o padrãozinho que a gente usa para não se complicar, entendeu? O professor, Pois não. o senhor pode voltar só ali naquela primeira, por favor? Você Só pra está me se tirar referindo à primeira questão ou ao começo dessa terceira? Primeira questão. Essa aqui. Isso. Isso. Professor, o senhor vai disponibilizar depois dessa aula, né? Oi? O senhor vai disponibilizar depois dessa aula, né? Eu consegui gravar aqui, só seu arquivo deu besteira. Professor, Oi. no próximo encontro da gente, o senhor vai continuar respondendo a lista? Olha, como eu acabei gastando mais tempo do que eu poderia, eu queria. Porque na verdade, eu aconselho vocês, na outra turma eu consegui fazer até a quinta, né? A de vocês, na verdade eu pulei a quarta e fiz a quinta. Com vocês eu não consegui. Mas aí eu aconselho que vocês derem uma olhada da quarta, na quinta e na sexta. Deixa eu ver aqui, até a sexta. Da sétima em diante vai ser assunto novo. Então, quando for na próxima aula, eu vou fazer o seguinte, a gente começa dando uma olhada nesses exercícios aí, vocês tentam fazer e tal, aí meia hora mais ou menos, para poder a gente dar uma discutida ainda sobre essas últimas questões aí desse assunto. E quando for, depois a gente vai ver a continuação, né? Que é a gente detalhar aquela fórmula lá da força magnética, voltar para ela e a gente discutir coisas associadas a ela, porque a gente só apresentei ela para definir o vetor de indução magnética. E aí agora a gente vai se debruçar sobre essa expressãozinha aqui para poder aplicar ela e ver o comportamento de carga dentro de campo magnético, que é bem interessante. Entendeu? Tá certo, professor. Obrigada. Nada.